Oi, galera, voltando aqui, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, que eu tô um pouco preocupada. Acabei de ver que meu vídeo deu o anterior 23 minutos e eu tô ainda no início dos slides, tá? Mas não se desesperem, vou tentar fazer um pouco mais rápido, tô até já gaguejando aqui. Mas como vocês devem ter percebido pelo vídeo anterior, para além das interrupções com o telefone, é um tema que realmente eu sou muito entusiasmada, então às vezes acabo falando um pouco demais. Mas vamos lá, acho que vou tentar ser um pouquinho mais breve, espero não comprometer essa discussão, mas realmente é um tema que me parece muito apaixonante, né? Pois bem, então eu estava falando sobre a mudança em relação ao padrão de extração de excedente. Agora vamos falar em relação à mudança com relação à lógica produtiva, né? E à lógica do próprio comércio. Uma das coisas que a Ellen Wood observa é que até o século XVII não dá para perceber na Europa ou em nenhum lugar do mundo uma lógica que caminhasse com a lógica capitalista que, para ela, se explica na noção do imperativo do mercado. Tá? Aguardem um pouco isso que a gente vai aprofundar um pouco mais. O que seria esse imperativo do mercado? Mas isso é central para a gente entender o capitalismo. Especialmente no que diz respeito à questão do comércio. Qual que era a lógica comercial até a modernidade? O comércio tinha como objetivo central comprar barato e vender caro. Então, você compra numa determinada região um produto e você revende esse produto em outra região por um preço bem acima e com o lucro você, né, mantém aí a sua possibilidade de continuar atuando nessa esfera, nesse ramo, né, do comércio. Não há uma lógica que a gente ela vai observar só com o capitalismo, isso se coloca, que é de produzir mais barato para vender o máximo, né? Então, com o capitalismo, a lógica se inverte, não é comprar barato para vender caro, é produzir barato para vender o máximo possível. Isso porque, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas porque o capitalismo, conforme ele se difunde, também se difunde a questão da competição entre capitalistas. E para você vencer o seu concorrente, você precisa, nesse novo contexto mundial, né, nessa nova lógica, você precisa cada vez baratear mais a sua produção e vender o máximo possível para sobreviver à concorrência. Então, quanto mais barato, mais vendável aquele produto é. Então, essa lógica vai se modificar com a instituição do capitalismo, tá? Mas antes não era isso que estava colocado, até porque o comércio era um comércio voltado para mercadorias de luxo. Eu converso muito com o pessoal no curso de América, né, quando estou falando sobre a questão da forma como Espanha, Portugal, Inglaterra se relacionavam com o novo mundo. Né? A intenção era desse novo mundo ser integrado nessas relações comerciais do mercantilismo, né? Que depois o mercantilismo vai assumindo um papel mais capitalista, né? Mas a princípio é essa questão da circulação de mercadorias de luxo o que importa. Então, é a circulação de açúcar, a circulação de tabaco e esses produtos de alto valor no mercado internacional, mas ele é alto valor e justamente por ser de alto valor, voltado para as classes dominantes, que são os grupos que têm o poder econômico para adquirir essas mercadorias, né? Então, o comércio ele é voltado para isso. Aqui eu coloquei uma imagem só de uso ilustrativo, eu não consegui descobrir que pintura é essa, de quando né? Mas que reproduz, a princípio, a ideia da chegada do Vasco da Gama nas Índias. Eu acho que essa questão das grandes navegações ela é muito simbólica, porque a lógica aí das grandes navegações, ainda nesse período que a gente ainda não tem incorporado a lógica capitalista plenamente, mas sim essa lógica ainda comercial, era de se chegar num local em que havia esses produtos de luxo, que no caso era o Oriente, e focar na circulação desse produto, trazendo ele para a Europa, e não é à toa que as navegações, né, as primeiras navegações, como foi no caso do Vasco da Gama, obtinham um lucro com a venda de especiarias que era basicamente 6 vezes o tanto que se havia gastado para chegar até lá, nessa longa viagem, ou seja, era um lucro altíssimo. E aí expressava bem essa lógica do comprar barato
onde aquelas mercadorias eram muito baratas, e vender caro. Então, o enfoque era na circulação, era você levar de um lado para outro produtos raros, produtos de luxo. O capitalismo muda. O capitalismo, o enfoque vai ser na produção. Tá? E onde vai ser essa mudança, né? Como eu já havia falado anteriormente, a mudança vai acontecer na Inglaterra. Vai ser na Inglaterra que a Ellen Wood vai compreender a origem do capitalismo e no campo inglês. Mas antes da gente chegar propriamente nas transformações que dizem respeito ao uso da terra na Inglaterra, a Ellen Wood traz alguns elementos para entender as especificidades da Inglaterra naquele período. Né? Então, a Inglaterra, já no século XVI, segundo Ellen Wood, era o estado mais unificado de todos na Europa, na Europa Ocidental, né? Na Europa de um modo geral. Essa unificação ela se dava não apenas no sentido da unificação política, mas também na própria infraestrutura que a Inglaterra tinha. Então, a Inglaterra tinha um sistema de estradas muito bem articulado, né, que unificava as várias regiões, tinha a possibilidade de um fornecimento de água que era bastante excepcional para o período, e além disso, a capital era extremamente central aí nesse período. Londres era muito mais populosa que qualquer outra cidade inglesa, e vai ser essa realidade ela vai ser oriunda, inclusive, das transformações, né, que acontecem relacionadas aí com a questão da agricultura. Outra questão que é importante, né, de se entender é que a nobreza inglesa ela é muito diferente de outras nobrezas, como principalmente a francesa. Vocês vão perceber nesse capítulo da Ellen Wood que ela utiliza a França, que é considerada uma das mais típicas sociedades do antigo regime, como um contraponto para pensar a especificidade da Inglaterra. Então, o tempo inteiro ela faz comparações. França e Inglaterra, a França era assim, na Inglaterra era de outra maneira. Então, uma das coisas que ela percebe nessa comparação é que enquanto na França a gente tem uma nobreza muito orgulhosa do seu poderio militar, né? Inclusive quando começam as transformações, a gente viu lá na Revolução Francesa, em que a gente começa a ter uma parcela aí de uma burguesia enriquecida que começa a comprar títulos de nobreza, e aí tem a formação da chamada nobreza togada, né? A nobreza de espada, como eles gostam de se diferenciar, faz essa referência ao símbolo militar, né? E ao seu papel militarizado, né? Então, a Inglaterra, ela não tem essa característica. Ela é a primeira das regiões em que a nobreza vai se desmilitarizar e vai começar a orbitar em torno da realeza, em torno da monarquia centralizadora. Tá? Então, como ela não tinha, essa nobreza, mecanismos para exercer a coação extraeconômica, como ocorria em outras aristocracias, não era tão eficiente esse lado militarizado dessa nobreza para cobrar, por exemplo, a extração, a cobrança de mercadorias, né, dos servos, dos camponeses. Ela vai começar a desenvolver outras formas para obter esses excedentes. Né? Então, isso é um aspecto que a Ellen Wood aí observa. Ela vai exercer outros mecanismos. E o que acontece? Né? Na Inglaterra, a propriedade estava já extremamente concentrada nas mãos da nobreza. Então, a terra, né, era propriedade desses nobres, dessa gentleman inglesa, né, que alugava uma parte dessa terra para os arrendatários. Tá? Isso já se dava até antes dos cercamentos no século XVI e no século XVII, que é uma coisa que a Ellen Wood aponta. A gente viu com Marx, né, que essa questão da figura do arrendatário era bastante importante. A Ellen Wood vai dar ainda mais destaque à figura do arrendatário. Então, o que acontece? Esse nobre, ele aluga parte da terra, né, para diferentes arrendatários, e esses arrendatários eles vão ter que pagar pelo uso dessa terra. Então existia
durante um determinado momento, né, principalmente mais ao início, existia a cobrança de aluguéis em forma de uma renda fixa, ou seja, cobrava-se um valor fixo, isso passava ano, entrava ano, o arrendatário pagava o mesmo valor, e em outras, mas conforme vai avançando o tempo, começa a se cobrar uma renda variável, né? Então, essa renda variável, ela vai sofrer reajustes, né, dependendo das condições de possibilidade de venda daquelas mercadorias. Vai ser especialmente em função dessa cobrança desses aluguéis na forma de uma renda variável que vai levar cada vez mais esses arrendatários terem que investir em produtividade naquela terra. Então, eles vão ter que criar mecanismos para tornar aquela terra mais produtiva, para que essa terra dê lucro, né, para que ele consiga pagar o aluguel. Porque quando ele não for, quando ele não conseguir fazer isso, ele vai acabar sendo expropriado, né? Ele vai acabar caindo aí na mesma situação daquelas pessoas, né? Que o Marx vai chamar de proletários, que são aquelas pessoas expropriadas que ficam livres como os pássaros, né? Livres para vender a sua mão de obra. Então, cria-se uma situação em que o arrendatário ele precisa se manter a terra produtiva, precisa estar vendendo, precisa fazer com que ela torne-se lucrativa para poder pagar essas rendas. Okay? Então, o que acontece, né? A gente tem, a partir dessa circunstância, uma situação em que o campo inglês ele vai ter algumas figuras centrais aí nessa reorganização da forma de trabalho. Então, a gente vai ter essa tríade, né, que ela chama, por um lado, os latifundiários, que são esses donos das terras, grande parte deles de origem nobre, os arrendatários, que cada vez mais terão que desenvolver relações capitalistas, né, que são essas relações capitalistas, né, eles, inclusive, começam a contratar trabalhadores assalariados para poder aumentar essa produtividade da terra. Então, cada vez mais, né, você tem que tornar a terra produtiva, então você, inclusive, contrata gente para trabalhar ali, pagando-lhe salário. Ou, muitas das vezes, que a Ellen Wood também observa, mesmo no caso de arrendatários que não contratavam, né, trabalhadores assalariados, a própria forma deles se relacionarem, a necessidade, essa urgência do mercado, fazia também com que eles favorecessem essa iniciação, né, dessa nova forma de relação com a propriedade, com o trabalho e com o mercado, que é o fundamental. Outra coisa também que ela aponta é que naquele processo que a gente já viu com Marx, né, da expulsão desses trabalhadores, foi se criando também um mercado consumidor que agora vai demandar bens de consumo simples, baratos, que não são mais suntuários, né? Que não são mais de luxo, como aqueles produtos que eram vendidos no mercado no período aí da chamada Revolução Comercial, né? No período aí de retomada do comércio europeu. Agora é outra realidade, é uma realidade em que cada vez mais as pessoas precisam recorrer ao mercado para tudo, né? Você não consegue se vestir sem recorrer ao mercado, sem você ter que comprar e vender a mercadoria, que no caso da maioria das pessoas é o seu trabalho. Então o mercado ele vira onipresente. Isso é inédito com o capitalismo. Antes, as pessoas viviam, grande parte da população vivia completamente à margem do mercado, e o mercado dizia respeito a esse mercado de venda de produtos de luxo, assim como era na antiguidade, assim como era em outras circunstâncias. Agora, esse mercado, que é essencial para a nossa sobrevivência, né, ele realmente se forma, se consolida com o advento da sociedade capitalista. Okay? Aí, um pouco depois, a Ellen Wood entra numa questão que é muito importante, que é a discussão sobre o conceito de melhoramento. Né? O melhoramento agrícola, acredito que todos vocês tenham ouvido falar já dessa expressão, ele é uma discussão, né? Está para além da própria prática, ele é uma prática e ele é uma discussão, uma defesa que é feita por alguns intelectuais, como é o caso, por exemplo, do John Locke, que ela dá certo destaque ao pensamento do John Locke,
que pensam, né, como que deve ser o uso para o lucro. A Ellen Wood pega, inclusive, a própria palavra, a origem da palavra, né, improvement, e ela faz a busca, né, o sentido original do improvement, e originalmente improvement significava feito para o lucro. Né? Então a terra ela precisa ser feita para dar lucro. Essa lógica ela vai ser uma lógica, como eu falei, e uma prática, em que vai implicar não apenas melhorias técnicas, né? E não é à toa que a gente vai ver que a Revolução Industrial ela não prescinde de maneira alguma de alterações e de inventos na área agrícola. Isso é algo que é muito importante, que a gente percebe essa questão dessa origem no próprio campo. Como também a ampliação da propriedade, né? Então, aquele processo de expropriação que a gente viu no Marx, de tomada das terras de uso comum, das terras comunais, isso faz parte também desse processo. Então, você tem que ampliar a propriedade, você tem que pegar essa terra comunal, porque, afinal de contas, a terra comunal ela não serve ao lucro. Então, você domina essa região, você domina essa terra para produzir. E, com isso, é preciso também, né, eliminar todos os entraves para essa expansão. Então, essa questão que a gente viu também com Marx, dos mecanismos de expropriação, que num primeiro momento foram vistos, né, no processo de cercamentos como um perigo por conta dos males sociais que estava sendo gerado, mas que depois, especialmente após a Revolução Gloriosa, virou algo até incentivado pelo governo para favorecer esse uso produtivo da terra. Aqui eu coloquei uma imagenzinha para dar uma descontraída, brincadeira, gente. Na verdade, essa piada foi péssima, por isso que eu tô rindo. Porque não tem nada a ver com descontraída. Na verdade, é uma imagem aí, uma pintura do século XVIII, que representa esse cercamento aí dos campos. Né? Então, a gente vê várias áreas utilizadas aí para atividade pastoril. Pois bem, né? Então a gente viu bastante essa discussão dos cercamentos com Marx, eu não vou aprofundar muito aqui, mas o fundamental, né, que a Ellen Wood traz é como esses cercamentos e todo o processo do melhoramento agrícola estão intrinsecamente ligados com essa nova forma de relação de trabalho, né, e dessa nova forma de constituição da lógica do mercado. Agora a gente tem efetivamente um mercado que é muito distinto do mercado anterior. Tá? Então, e ela destaca muito o pensamento do Locke. Né? O Locke, que inclusive vai dar as bases para muitas disputas jurídicas pela propriedade da terra, muitas das teses do Locke vão ser usadas nessas disputas jurídicas. Ele defende que a terra ela precisa ser produtiva, precisa ser lucrativa. Ele chega a falar que, inclusive, uma pequena porção de terra na Inglaterra que segue essa lógica do melhoramento, ela é superior, ela serve mais à humanidade do que milhares e milhares, né, de quilômetros quadrados de terra no Novo Mundo, onde habitam os indígenas, né, porque eles não tornam a terra produtiva, portanto, eles não serviriam à humanidade. Então, o Locke ele traz essa lógica, que é uma lógica que a Ellen Wood aponta como parece contraditória, né? Porque a princípio o Locke é um dos defensores do pensamento liberal, né? Do liberalismo, essa questão, inclusive, de uma valorização do trabalho, mas o que ela aponta é que, mais do que uma valorização do trabalho em Locke, o que está colocado é a valorização da produtividade. Trabalho para o Locke, mais do que você meter a mão na massa, é fazer produzir, tornar produtivo. Então, ela aponta um exemplo, né, no Locke em que ele fala que o trabalho, eu não lembro agora exatamente, me deu um branco, mas ele fala um texto, o trabalho que eu faço, e aí ele fala de um exemplo de que você seria o próprio trabalho mesmo, né? Sei lá, a coisa lá que eu mesma fiz. A terra que eu mandei meu funcionário, meu empregado arar, e tal, tudo isso serve, mas aí peraí, mas aí você mandou o funcionário arar a terra, né, trabalhar a terra, então não foi seu trabalho, mas para o Locke foi, porque para o Locke a lógica é fazer produzir, não importa se é você mesmo que está lá produzindo. Então, nesse sentido, em última análise, o Locke legitima até mesmo a escravidão.
E não é à toa que ele não faz oposição à lógica colonialista e à lógica da escravidão. Por quê? Porque para ele, mesmo com o uso do trabalho escravizado, né, e a dominação colonialista, serviria um bem maior, que seria esse bem de tornar produtivas regiões que estavam fadadas a não servir para nada para a humanidade, porque a terra precisa ser produtiva. Tá? Então tem uma outra discussão interessante que ela fala, que é justamente nesse período também, a partir desses pensadores do melhoramento, que é uma inversão, e essa inversão a gente percebe até os dias atuais, na lógica de quem é chamado de produtores. Eu costumo brincar com as turmas, eu falo assim, gente, antes de entrar nesse slide, né, eu falo assim, gente, se eu falo produtores de soja, quem são essas pessoas? E aí todo mundo fala, é o dono, né, da fazenda, é o fazendeiro da soja. Eu, tá. Produtores de não sei o quê. É sempre o dono da propriedade e não a pessoa que produz, né? E isso inaugura uma lógica que é muito específica do capitalismo, que é a identificação dos capitalistas com essa lógica de trabalho, de se sentirem como produtores, porque eles fazem produzir, né? Então, eles fazem a produção ser feita, né? Eles se engajam diretamente nessa atividade produtiva, ainda que não vão ser eles próprios que estão metendo a mão na massa, né? Mas isso já é completamente distinto da lógica anterior, né? Dessa lógica bem típica do antigo regime, da nobreza, na lógica da sociedade estamental, em que a nobreza não quer de maneira nenhuma se identificar com essa alcunha de produtora. Não, o trabalho é visto como algo extremamente negativo. Trabalho é coisa de plebeu, né? Eu costumo brincar, né? As pessoas falam, o trabalho enobrece o homem. Eu, como assim, gente? Essa frase, eu sei que é um ditado popular, né? Que tem um sentido aí, mas assim, se a gente for pegar, ela é completamente absurda, porque pensando na ideia de nobreza, né? No sentido clássico, né? Original da palavra nobreza, porque o nobre, ele constitui essa identidade justamente como quem não trabalha. A aristocracia, ela não trabalha e ela se orgulha do não trabalho. O trabalho é visto como algo vexaminoso, né? Mas para esses capitalistas aqui em formação, para esses donos de propriedades, né, esses proprietários, eles querem também serem vistos como produtores, como trabalhadores, porque eles fazem produzir. Tá? Então isso é uma mudança muito interessante e muito original do capitalismo. Vocês percebem a diferença, pessoal? Vocês percebem, assim, como que há uma transformação aí na lógica, né? Há uma coisa que realmente modifica em termos de relação com a propriedade, relação com a esfera do mundo do trabalho, relação com a forma de produzir. Há uma alteração muito significativa que a gente consegue perceber que diferencia o modo de produção ao ponto da gente falar que agora temos um novo modo de produção, que é o capitalismo. Okay? Um outro aspecto que ela traz aí, ainda nessas comparações entre França e a Inglaterra, porque até aquelas bandeirinhas ali, né, para a gente fazer essa diferenciação, é que há na França e Inglaterra uma configuração bastante distinta em termos de quem qual o papel, né, que a nobreza ocupa. Então, ela fala, enquanto na França a nobreza começa a ficar extremamente preocupada em controlar postos no Estado para garantir a extração, a apropriação, né, extraeconômica através da forma de impostos dos camponeses, que é a partir daí que eles vão viver com base nesses impostos dos camponeses, então precisa dessa forma de extração extraeconômica. Na Inglaterra, eles estão mais preocupados com o controle da terra, né, mais do que com o controle do Estado, porque dominando a propriedade da terra, né, e o máximo de terra possível nessa grande propriedade, eles vão conseguir se manter enquanto classe, já que cada vez mais essa nobreza vai viver do uso, né, puramente econômico dos excedentes daqueles produtores. Aí produtores eu estou me referindo a quem mete a mão na massa, tá? O trabalhador estrito sensu ali. Okay? E aí, só para finalizar mesmo, a gente tem uma questão aqui que é muito interessante, que a Ellen Wood vai concluindo esse capítulo, em que ela diz o seguinte: durante muito tempo, a historiografia considerava que
o capitalismo se constituiu enquanto modo de produção a partir das lutas que os camponeses teriam promovido contra os latifundiários, né, contra os grandes donos de terras, e com isso teria rompido a servidão feudal, né, os laços de servidão, o aprisionamento desses camponeses à terra, e com isso abriu espaço para o capitalismo. Né? Essa foi uma interpretação clássica durante muito tempo, isso ligado, né, também, então isso aconteceria no campo, essa ruptura com os vínculos feudais, né, aos laços e essa coisa do servo ser preso da terra, e paralelamente ao crescimento do comércio nas grandes cidades, e isso se encontraria e bum, capitalismo, né? A Ellen Wood fala, nada disso, nada disso. E nesse sentido, ela vai ao encontro do que o Marx coloca também, né? Porque o Marx, no capítulo 24, a gente percebe que, na verdade, não foi bem a luta dos camponeses contra a servidão. Em alguns sentidos, eles até se apegavam aos direitos, né, consuetudinários, aos direitos tradicionais que vinham da legislação feudal para tentar resistir a luta dos grandes proprietários para tomar mais terras, né? Então, o que a Ellen Wood percebe é que é o contrário, né? Então, nesse sentido, a luta de classes se dá com um massacre de classes dos grandes proprietários contra os camponeses que vão sendo expropriados. Aquele processo que nós vimos no capítulo 24, né? Então, nesse sentido, isso daria as bases materiais para a formação do capitalismo. Isso efetivamente sim. Né? Então, por isso que eu gosto, gente, de casar esses dois textos, né? O capítulo 24 e esse texto aí da Ellen Wood, porque a gente percebe essa relação, né? A gente percebe que é nesse processo de expropriação da terra, nesse processo de criação de uma lógica de produtividade diferenciada, que a gente vai ter aí uma nova forma de produção em que cada vez mais as pessoas são dependentes do mercado para sobreviver. E todas as pessoas, né? A gente vive numa sociedade em que todo mundo precisa recorrer ao mercado para sobreviver, seja comprando ou vendendo, né? No caso, a gente vende trabalho e compra tudo que a gente precisa para sobreviver. Okay? Um outro aspecto também que ela vai finalizar na discussão é sobre, ela faz uma certa problematização, né, enquanto que, como que para muitos a Revolução Francesa teria sido o marco fundamental da transição para a formação da sociedade capitalista, e ela problematiza dizendo que a Revolução Inglesa teria sido muito mais, né, uma vez que ela dá a base econômica para isso, né, uma nova forma de propriedade capitalista que seria muito mais expressiva do que a Revolução Francesa. Eu não acho que contraria, por exemplo, a perspectiva do Hobsbawm, né? Eu acho que o Hobsbawm ele também concordaria com isso, uma vez que o Hobsbawm percebe no conceito de dupla revolução essa dupla contribuição. A Revolução Inglesa e, consequentemente, a Revolução Industrial que vem, né, caudatária da Revolução Inglesa, sendo o que dá a base do nosso mundo contemporâneo em termos econômicos, mas também em termos políticos em algum nível, né? E a Revolução Francesa ela tem essa questão da disseminação do modelo político pelo restante da Europa num intervalo de tempo relativamente curto, no século XIX. Okay? E com isso, assim, a gente conclui. Opa, tinha mais algumas questões. Ah, não, tá. Formação do mercado. Ah, só para concluir. Então, o que essa frase aqui dela é muito interessante. Ela fala o seguinte, que o mercado se tornou capitalista ao se tornar compulsório. Né? Então, antes, o mercado existia, como existia na antiguidade, mas ele não era capitalista. O mercado ele se torna capitalista quando ele é obrigatório, quando todo mundo precisa recorrer a ele. Então, se a gente, concluindo aquela pergunta, né, que eu falei logo na abertura da aula, se a gente quiser caracterizar o capitalismo, talvez uma das melhores formas simplificadas de o caracterizar seria dizer que é um modo de produção em que todo mundo precisa recorrer ao mercado para a sua subsistência, né, para a sua sobrevivência, comprando tudo do qual precisa e vendendo o seu trabalho. Não é à toa que a gente fala em mercado de trabalho. Né? Até o trabalho passa por uma lógica de mercado. Tanto que a lei da oferta e da procura, que o Adam Smith fala, vale até para o campo do mercado de trabalho. Né? Quando tem muita gente numa determinada área,
o preço do salário dessa área costuma cair, né? Enquanto tem pouca gente, o preço dessa área sobe, né? Então, até do ponto de vista do trabalho, o mercado perpassa. Então, o mercado ele é onipresente na nossa sociedade. Há até quem faça discussão sobre a ideia do mercado até do ponto de vista afetivo, né? Eu já acho que vai um pouco além, mas, de um modo geral, quase todas as esferas da nossa vida perpassam a lógica de mercado. Ok, gente? Bem, espero que vocês tenham gostado desse texto, né? Os slides seguintes é sobre um outro capítulo da Ellen Wood, que eu às vezes trabalhava. Eu vou deixar ele lá, mas como eu não cobrei obrigatório, né, não vou falar sobre ele. E aí a gente encerra aqui por aqui. Aqui por aqui é ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo da Ellen Wood. Se não tanto quanto eu gosto, mas ao menos um tiquinho aí do que eu gosto desse capítulo. E que tenha servido para responder algumas perguntas, né? Pelo menos aquelas 2 perguntas iniciais da discussão, ok? Abraço para vocês e até nosso encontro sexta-feira. E eu vou fazer aí uma atividadezinha para vocês, né? Para vocês não ficarem desacostumados, ok? Mas eu vou também diminuir a quantidade de atividades avaliativas. Conversei já com algumas outras turmas, né, também, para não sobrecarregar nem vocês, nem a mim com as correções, já que serão muitas e muitas atividades, ok? Abraço, pessoal, e até a próxima.